Se é recurso repetitivo na área criminal, você já sabe, vai cair em prova de concurso público e por isso eu trago absolutamente tudo como isso vai ser explorado na sua prova. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai tratar direta e objetivamente sobre o tema repetitivo aprovado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça de número 1202 e que versa, como vocês já sabem aí da chamada, em relação ao crime de estupro de vulnerável inserido no cardápio do ordenamento jurídico pátrio através da Lei 12.015 de 2009, lá no artigo 217-A. E presta atenção, por quê? Porque o STJ, ele dialogou aqui com esse tema em repetitivo justamente com o crime do artigo 217-A e especificamente um outro instituto muito falado entre nós, lá do artigo 71 do Código Penal. Claro, me refiro aqui justamente ao Instituto da Continuidade Delitiva. De acordo com esse tema, o STJ assim afirmou: no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima da majoração prevista no artigo 71 caput do Código Penal, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 ou mais repetições. Vocês vão se recordar, doutores e doutoras, que a continuidade delitiva é um instrumento de ficção jurídica voltado pontual e especificamente para a ocasião da dosimetria da pena. Por razões de política criminal, o legislador estabeleceu que naquelas condutas criminosas de mesma espécie, praticadas no mesmo modo, no mesmas circunstâncias de lugar e de tempo, seria possível não reconhecer excepcionalmente eventual concurso material, mas sim uma continuidade delitiva, reaplicando nessa ótica uma majorante variável justamente à luz da quantidade de crimes praticados. E essa majorante ela é variável entre 1/6 e 2/3. Desde há muito, o STJ tem firmado, tanto na quinta como na sexta turma, a orientação no sentido de que a evolução paulatina dessa majoração, ela tem como norte prioritário justamente o número de infrações criminosas praticadas. Tanto isso é verdade que recentemente a gente até comentou aqui no canal a nova súmula de número 659 que confirma justamente isso. De acordo com esse anunciado sumulado 659, também, claro, do STJ e da terceira seção, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e, finalmente, 2/3 a fração máxima para 7 ou mais infrações. Então, o que a gente vai extrair dessa dicção literal, desse entendimento sumulado, é que o parâmetro evolutivo e de tratamento recrudescido aqui quanto à majoração no âmbito do crime ou na continuidade delitiva vai se pautar essencialmente pelo número de infrações penais. E aí a gente vai incorrer em uma problemática. Ora, para eu reconhecer o número de infrações, ou pelo menos para eu estabelecer aí a majoração a ser observada num caso concreto, eu preciso inexoravelmente dominar, conhecer e afirmar, demonstrar efetivamente o número dessas infrações. E aí a gente vai para as peculiaridades dos chamados crimes sexuais contra os vulneráveis. E por quê? Porque majoritariamente, na esmagadora maioria das vezes, esses delitos eles são perpetrados justamente por algozes que são naturalmente muito próximos às suas vítimas, seja da mesma família, seja da mesma vizinhança, é um tio, é um primo, é um pai, algo muito corriqueiro. E isso vai naturalmente justificar ou vai gerar o quê? Uma maior dificuldade de resistência e uma menor capacidade de se insurgir dessas crianças, desses vulneráveis, contra o seu agressor.
Por quê? Porque todas as condições de proximidade, de intimidade com o núcleo familiar, eles favorecem esses agressores e, destacadamente, a reiteração desse odioso comportamento. E aí favorecem muito destacadamente, como fez o STJ, aqui no análise desse tema 1202, a repetição, a reiteração desses comportamentos de maneira silenciosa, vil, cruel e estabelecendo um reiterado e contínuo comportamento de abuso sexual para aquela vítima hiper ou aquela vítima vulnerável. E isso justamente faz com que se naturalize a repetição desses abusos e dessas violências sexuais. E o que é que isso vai nos trazer? Vai nos trazer justamente que esse comportamento reiterado, ele vai dificultar ou muitas vezes impedir o estabelecimento do número, da quantidade de infrações penais concretas. E aí, analisando várias situações concretas, o que é que a gente tem observado? Que muitas vezes os tribunais de base chegam e estabelecem, olha, ficou demonstrado efetivamente que esse comportamento do algoz, do agressor, era reiterado. E, apesar disso, não dá para se firmar, se demonstrar concretamente quantas condutas delitivas, mas de maneira indubitável superou-se o número de 7, justificando, na ótica da ficção do crime continuado, a fixação na baliza máxima de 2/3. Só que qual é o grande problema aqui? O grande problema é que a tese defensiva é, ora, não dá para se presumir, se não tem como se estabelecer o número exato do quantitativo, e é esse quantitativo que servirá de baliza para o estabelecimento da fração a ser aplicada para majorar o delito, majorar a pena, eu preciso de um número firme. Se eu não tenho esse número firme, eu vou ter que aplicar a fração mínima, no caso, 1/6. Será que é isso que vai prevalecer? E como a gente viu, a resposta é justamente negativa. Desde que, claro, demonstrado, doutores e doutoras, aqui a reiteração do comportamento delitivo e que a impossibilidade de se fixar, de se estabelecer, de se noticiar e comprovar a quantidade exata de infrações penais se estabelece diante da proximidade e do caráter íntimo do agressor, do algoz em face da sua vítima, a gente vai ter aqui a legitimidade de se fixar, de se estabelecer no parâmetro máximo de 2/3, desde que, repito, isso fique evidenciado que aquele comportamento por uma longa quantidade de tempo e também até pela proximidade para com a vítima em face do seu agressor, denote aí que esse comportamento foi superior a 7 vezes, não havendo qualquer necessidade de se fixar um quantitativo absolutamente demonstrado. Outra observação rápida que foge aqui desse julgado, desse tema, mas eu já tratei em vídeos anteriores e em nossas aulas, todas as quartas-feiras aqui no nosso canal. Presta atenção, por quê? Porque eu não vou aplicar aquela causa de aumento de pena, ou melhor, aquela modalidade especial da continuidade delitiva do parágrafo único, tá? E por quê? Porque lá se exige crime doloso com violência. Mas, na visão tanto da quinta quanto da sexta turma, a violência ali exigida é uma violência física, ao passo que o delito do artigo 217-A, ele estabelece uma violência presumida, beleza? Tranquilo? Isso é muito importante. E, só para a gente finalizar, doutores e doutoras, o que o STJ teve, à luz da terceira sessão, a oportunidade de endossar, de ratificar, é que, no que tange a continuidade delitiva, eu vou precisar, e recorde-se, que os crimes sejam de mesma espécie. Pedro, o que é crime de mesma espécie na visão do STJ para fins da continuidade delitiva são crimes tipificados no mesmo tipo penal e, por isso, não há como se reconhecer a continuidade delitiva do crime de estupro com o estupro de vulnerável. Afinal, eles não são de mesma espécie.
Um está tipificado no artigo 213, ao passo que o outro no artigo 217-A, ambos do Código Penal Brasileiro. Beleza? Tranquilo? Deixa o joinha aí, não esquece de se inscrever aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns cursos que talvez você se interesse. Não esquece, todas as quartas-feiras, às 20h30, 100% gratuito. A gente está ao vivo aqui no meu canal. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!